Olá, irmãos, olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro de perseverança. Terça-feira não tivemos, estou com saudades de vocês. Acho que vocês não estão de mim porque eu falo demais e tal, mas espero que vocês gostem do nosso conteúdo. A gente está trabalhando a exortação apostólica Alegria do Evangelho do nosso Papa, querido Papa Francisco, e nós estamos trabalhando justamente essa formação durante os encontros de perseverança. Então, espero que vocês se sintam bem, se sintam à vontade, que curtam tudo que o Papa fala, as nossas interações, né? Vocês comentam aí no chat e a gente vai interagindo, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, falem aí pra mim também. E aí a gente vai fazendo interações também, tá bom? Então comentem, dê o seu testemunho, aquilo que você está achando, aquilo que você acha de algo que a gente acabou de falar. E aí você também coloca aí no nosso chat, marca a galera, chama todo mundo, né? Tem uma galera que às vezes esquece que hoje é terça-feira, né? E enfim, chama todo mundo para a gente compartilhar juntos a alegria do Evangelho. Olha aí, para ser bem redundante com aquilo que o Papa nos fala, né? A alegria do Evangelho. Então é uma alegria estar aqui com você, é uma alegria estarmos juntos neste encontro de perseverança também. Então, para a gente iniciar, rezemos pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós nessa noite, pedindo que o Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine, nos guie, direcione e também nos proporcione formação e conhecimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez acolhendo cada um que vem chegando, cada um que você vai marcando e a pessoa vai chegando também. Deus abençoe pela sua vida, pela sua missão. Seja muito bem-vindo. Mas a gente já vai direto iniciar a nossa formação, né? Tem dias que a gente faz um louvor, tem dias que a gente faz uma oraçãozinha maior, mas tem dias que a gente vai direto ao assunto, né? E hoje a gente está iniciando o parágrafo 75. Olha como a gente já avançou, né? A gente vai iniciando o parágrafo 75. E eu quero convidar você para acompanhar comigo. Se você tiver o PDF, né, se você já tiver no seu celular, tiver até lido, né, porque tem gente que já leu aí a encíclica, a exortação todinha. Que massa que você leu. E você pode até compartilhar conosco a tua experiência, mandar um vídeo, mandar um testemunho, escrever no chat, sinal de fumaça, o que você quiser fazer para participar também deste nosso momento. Você é convidado, chamado e é extremamente indicado você a fazer isso, tá bom? Mas para a gente iniciar, te lembrar um pouquinho o que a gente já estava falando, né? Vou colocar aqui no texto. A gente terminou aqui o 76, falamos da questão do meio urbano, do meio rural, né? Falamos da dificuldade, as diferenças de evangelizar dois lugares totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Enquanto o urbano tem toda uma realidade, inclusive um apelo para outras realidades, para os jovens, dispersões, etc. No rural, muitas vezes a falta de sacerdotes, a falta de igrejas, a falta de capelas, também uma dificuldade de transporte, dificuldade de locomoção, as distâncias são maiores, tem toda uma realidade que são diferentes, né? A questão da vida urbana com a vida rural. E aí a gente estava falando disso e vamos continuar no 75 falando um pouquinho disso, e o Papa vai trazendo novos desafios da evangelização para a gente pensar, para a gente refletir e também para a gente colocar em prática, né? A gente está vivendo um tempo de pandemia, mas daqui a pouco as igrejas estão voltando a abrir, daqui a pouco o grupo de oração volta a abrir e a gente vai ter que vencer juntos esses desafios, né? Então,
Para a gente iniciar, 75, o parágrafo está aí na tela para a gente acompanhar junto. Não podemos ignorar que nas cidades facilmente se desenvolve o tráfico de drogas e de pessoas, o abuso e a exploração de menores, o abuso de idosos e doentes, várias formas de corrupção e crime. Né? O Papa já vem começando a falar, já pegar na ferida da gente, né? A questão das drogas, muitos de nós aqui conhecemos, eu tenho uma experiência em casa, na minha família, você com certeza ou tem na família ou na vizinhança ou dentro do bairro, com certeza tem esta realidade das drogas. Então a nossa juventude está sendo cada vez mais atraída para uma realidade que parece interessante à primeira vista, né? A questão de um dinheiro mais fácil, uma vida com luxos, ou a ostentação que a música fala, né? As músicas falam, enfim, tem toda essa realidade, mas que por trás traz uma realidade de morte, né? Na verdade, a possibilidade da perca da vida, né? Para esses jovens que vivem essa realidade da droga, né? Do tráfico, do consumo, enfim. Então, um desafio evangelizar num cenário como esse, de dificuldades e de enfrentamentos. E aí o Papa sempre atento, como a gente percebe, né? A gente não pode ignorar que nas cidades se desenvolve tudo isso, inclusive o tráfico de pessoas. Tem gente que acha que não, mas a gente tem hoje em dia venda de crianças, a gente tem pessoas que são levadas como escravas para a Europa ou para outros lugares, né? A gente tem inclusive as pessoas que são levadas para serem objetos, prostituição e de outras coisas no exterior. Tem também a exploração de crianças, de menores, seja do trabalho infantil e seja inclusive da questão sexual. A gente até presenciou essa semana, não vou estender o assunto, porque tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, e é melhor a gente não criar polêmicas, mas a gente teve aí um caso na mídia, apesar de que é um caso que acontece, infelizmente não é raro, acontecem muitos casos assim. São cerca de 4 a 6 crianças que são abusadas por hora no Brasil. É um índice muito alto, é um número muito alto. E infelizmente a gente não faz nada. A gente costuma falar, taca na rede social, diz que a pessoa está errada, não sei quem está certo, mas no final das contas a gente não faz nada em prol das nossas crianças. Essa é a grande realidade, né? É a grande falha da nossa evangelização. Graças a Deus a igreja tem muitos projetos, tem muitos trabalhos, muitos não, são poucos na verdade, né? Porque a gente precisa de muito mais, mas a igreja já faz uma parte bem legal em julgar menos e amar mais. Então esse deveria ser o nosso caminho a seguir também como leigos, né? Amar mais do que julgar, amar mais do que perseguir. E aí ele fala também do abandono de idosos, né? Quem nunca foi no lar de idosos, quem nunca foi no abrigo de idosos, não sabe o que está perdendo. Precisa ir. A sua evangelização vai ser bem diferente depois que você conhecer um local assim, né? E conhecer as histórias, ouvi-las, né? Acolher essas pessoas que são abandonadas, inclusive pelos filhos, né? Pelos familiares. Também doentes, né? Os hospitais abarrotados de pessoas, inclusive pessoas que também foram esquecidas pelas suas famílias. E sem contar, como o Papa fala aí, a corrupção e o crime, né? Nas grandes cidades, infelizmente, tem muitos golpes, muitos furtos, muitos roubos, assaltos, também políticos que nas grandes cidades geralmente tem uma concentração muito alta de recursos. Então, muita corrupção, muito crime, muita violência, né? Enfim. Isso não não significa dizer que nas pequenas cidades não tenha, né? É importante salientar que nas pequenas cidades também tem, mas nas grandes cidades o número é muito maior, né? Então a gente
assim como o Papa, deve estar bem atento para esta realidade, para essas realidades. A gente tem a mania, né, de muitas vezes, tipo assim, morreu alguém, vai todo mundo no meio da rua para ver, né? Então a gente costuma levar a morte como a morte, a violência, o assalto, enfim, o crime, a gente costuma levar como um show, um espetáculo. E na verdade não deveria ser, né? Deveria ser como uma indignação, né? Deveria ser como busca por justiça. Infelizmente, o próprio Senhor fala, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça. Infelizmente, nós somos muitas vezes cristãos que não buscamos justiça. Nós buscamos aprovação, reconhecimento, cliques, likes, buscamos outras coisas, né? Não é à toa que tem tanto showman no YouTube falando de Deus, falando de religião para aparecer. E na verdade, Deus não é essa realidade, né? A religião não é essa realidade, ou pelo menos não deveria ser, né? A gente não deveria se mostrar com espiritualidade. Na verdade, que Senhor cresça, que Jesus cresça, que Deus cresça e eu diminua, né? Essa deveria ser o grande mote do cristão, né? A gente realmente diminuir. Então vamos andando aqui, continuando. Ao mesmo tempo, o que poderia ser um precioso espaço de encontro e solidariedade, transforma-se muitas vezes num lugar de retraimento e desconfiança mútua. As casas e os bairros constroem-se mais para isolar e proteger do que para unir e integrar. Então, nas grandes cidades, infelizmente, inclusive aqui, Caucaia sempre foi, agora diminuiu, mas sempre foi considerado uma cidade dormitório. O que é uma cidade dormitório? É onde as pessoas trabalham em Fortaleza, trabalham na capital e vêm para Caucaia para dormir. No outro dia vai de novo para Fortaleza. Então ainda acontece muito hoje, a gente sabe disso, né? Chega ali na Dom Almeida Lustosa, você vê os pontos de ônibus lotados e os ônibus passando lotados para trabalhar em Fortaleza. Então é uma cidade dormitório. E essas cidades, como o Papa fala, né, não propiciam o encontro. Se você parar para pensar, quantas praças tem na Jurema? São poucas. Aí você vai dizer, não, mas tem o Campo do Remo ali, que é grande, tem não sei o quê. Gente, um espaço para quantos habitantes? Meu povo, são mais de 100 mil pessoas na Grande Jurema, né? Mais de 100 mil pessoas. E aí a gente tem reduzidos espaços de convivência, reduzidos espaços de amizade, de solidariedade, como o Papa fala, pontos de encontro, espaços que promovam o encontro, que promovam o bem, que promovam a paz. E onde tem um espaço, muitas vezes é dominado pelo crime ou pelo medo, porque as pessoas se afastam. No lugar de as pessoas dominarem com o bem, deixam livres para que o mal tome conta, né? Então a realidade é que muitas vezes nós não fazemos a nossa parte, nós não estamos presentes, não se fazemos juntos. Eu morava no Conjunto Ceará, eu morava ali já na quarta etapa, mas lá perto da Avenida C, para quem conhece o Conjunto Ceará, e lá tem uma pracinha que eu achava bem interessante. Praticamente não, toda semana tinha um dia na semana que tinha um grupo de oração, não carismático, mas um grupo de senhoras que se reuniam para rezar, né? Um grupo de oração do bairro, assim, do entorno da praça. Os moradores, os vizinhos, eles tinham um altar na praça, né? Um localzinho de oração, um oratório. Tinham as imagens, colocavam suas velas embaixo, acendiam e tinham o seu oratório, e toda semana eles faziam momentos de oração naquele lugar, né? E eu acho isso tão lindo, né? Eu acho tão maravilhoso, porque é o empoderamento do povo de Deus, né? O povo que tem que trabalhar comunitariamente, e fazem isso. Porque a gente tem que pedir por uma sociedade melhor, uma vizinhança melhor, um bairro melhor, e elas estão fazendo isso, né? Eu falo elas porque várias são mulheres, né? Mas tem homens também, enfim. Aquela população daquela região faz a sua parte na evangelização, rezando, orando, pedindo por paz,
né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Então, eles faziam no pouco, e se fores fiel no pouco, Deus confia muito mais. Continuando aqui, a proclamação do Evangelho será uma base para restabelecer a dignidade da vida humana nestes contextos, porque Jesus quer derramar nas cidades vida em abundância. Jesus quer derramar nas cidades vida em abundância, né? Conforme o que tem escrito lá em João 10:10. O sentido unitário e completo da vida humana proposto pelo Evangelho é o melhor remédio para os males urbanos, embora devamos reparar que um programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização não são adequados para esta realidade. Olha que interessante, né? Primeiro, uma grande promessa. Jesus quer derramar sobre as cidades vida em abundância. Olha isso, meu querido irmão. Olha que promessa. Que promessa que o Senhor nos faz nessa noite. Que promessa que o Senhor nos faz nessa noite. Jesus quer derramar sobre a Jurema, sobre o Marechal Rondon, sobre a Paróquia Santa Terezinha, sobre o Araturi, toda a Caucaia. O Senhor quer derramar sobre nós vida em abundância e não uma cultura de morte, né? Não as pessoas que não respeitam as outras, não as pessoas que transmitem Covid sem usar máscaras, sem respeitar o distanciamento social, não as pessoas que cometem crimes, delitos, não as pessoas que trabalham em prol da destruição das famílias, a partir da droga, a partir da prostituição, enfim. Né? Que a gente possa acolher do Senhor esta promessa. Jesus quer derramar sobre cada um de nós, sobre a nossa cidade, vida em abundância. Não mais uma cultura de morte, mas vida em abundância. E aí eu preciso pedir a você, creia nesta promessa de Jesus para a minha e para a sua vida, para a nossa vida. Porque Jesus é fiel. Você é fiel a Ele? Então, Ele vai cumprir. E tudo que Ele disse sobre nós, Ele há de cumprir. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, aqui continuando, o Papa fala, né, o sentido unitário e completo da vida humana proposto pelo Evangelho é o melhor remédio para os males urbanos. Quais são os males urbanos que ele falou? Crime, corrupção, né, a questão da violência, a questão do abandono de idosos, a exploração das crianças, o tráfico de drogas, né? Então tudo isso são mazelas, são males urbanos. Embora devemos reparar que um programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização não são adequados para essa realidade. Olha que forte isso. Então, meus irmãos, nós sabemos que existem esses males dentro da nossa cidade, da nossa região, do nosso bairro. Mas o que acontece? A gente vai querer evangelizar da forma errada. A gente quer evangelizar de uma forma rígida, de um estilo uniforme, como se as pessoas fossem iguais, como se fosse um bando de robôs, e não são. Imagina um jovem que está no mundo das drogas. Ele gosta de uma vida de ostentação. Ele tem tudo nas mãos. Ele tem poder, fama. Ele é temido. Ele é respeitado de alguma forma dentro da região ali a que ele está inserido. Aí você vai evangelizar para ele e vai oferecer para ele uma vida de ser perseguido, uma vida de perder tudo para ganhar o céu depois, né? Mas perder tudo, deixar de ser famoso, enfim, você vai prometer para ele uma vida de total sofrimento, total contrariedade ao que talvez ele acha que viva. Só que o que eu tô dizendo para você não é que você tem que mentir, não, é porque ele pensa que está vivendo uma felicidade. Ele pensa que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Ele pensa que usar drogas é a melhor coisa do mundo. Ele pensa que ir para uma festa, ficar com 10 meninas. Ele pensa que matar alguém. Ele pensa que tomar a boca do fulano. Ele pensa que isso é coisa de maioral, é a melhor coisa do mundo. Ele pensa.
que você vai mudar um pensamento querendo impor a tua verdade? Como é que você vai mudar um pensamento dizendo que a pessoa está simplesmente errada e você está certo? Como é que você vai mudar um pensamento apontando o dedo para a pessoa? Dá não, meu querido. Não dá. Ou você trabalha para que essa pessoa se apaixone por Deus, pelo Deus que fez você também ser diferente, se você for diferente. Porque tem isso, né? Às vezes a gente quer evangelizar. Olha, eu experimentei o amor de Deus. Experimente você também, porque você vai ser muito feliz. Mas você só vive reclamando da vida. Só vive chateado com os outros. Vive falando da vida alheia. Não paga tuas contas direito. Não é uma pessoa honesta que não é capaz de devolver um troco. É uma pessoa que joga lixo no meio da rua. Enfim, tu faz um bocado de coisa errada e diz assim, Deus age na minha vida. Não, não age, meu querido, porque você não deixa. Aí você quer testemunhar o amor de Deus quando você não vive o que Deus faz na tua vida. Ou o que Deus quer fazer na tua vida. Aí você quer evangelizar, tirar o cara das drogas porque droga é errado. Sendo que você faz um bocado de outras coisas erradas. Então, a primeira coisa do evangelho é a gente perceber que a gente tem que olhar para si, né? A gente tem que buscar, pedir a Deus que Deus faça uma obra nova na nossa própria vida para poder levar esse evangelho para o outro. E quando a gente for levar o evangelho para o outro, que a gente leve sem julgamentos, sem apontamentos. A gente precisa levar o amor de Deus e não o julgamento, e não o jugo, o fardo. Sabe o que Jesus diz para nós? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, como é que a pessoa vai entrar na igreja e vai ser julgado? E vai ter que carregar um fardo de alguém que aponta o dedo. Poxa, meus queridos, vamos seguir o que Jesus nos diz. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, no lugar de você julgar as pessoas, meus queridos, abrace, ame mais. Se a pessoa está indo para o grupo, se a pessoa quer ir para a igreja, de repente ela pode estar querendo viver a experiência com Deus, possa estar querendo experimentar algo novo, possa de repente estar se abrindo a uma realidade nova. Então não atrapalha. Não atrapalha a mudança de vida dessa pessoa. Ela pode estar querendo buscar verdadeiramente, talvez até diferente de você, que já se acostumou com o que você vive e não quer uma mudança de vida. Tá tudo bem, tá tudo bom. Então a gente precisa olhar para si primeiro. Ao outro, a gente deve apostar. Deve dar sem esperar receber. É isso que fala a palavra de Deus também. É dar sem esperar receber. Ah, eu vou evangelizar o meu irmão, mas só se ele vier para a igreja e fizer algo e me ajudar nisso. Não, você dá. Leva o amor de Deus para essa pessoa. Leva um abraço, leva o consolo, leva aquilo que precisa ser levado, sem esperar nada em troca. Ah, eu vou chamar o fulano de tal ali para ajudar a gente, tal, porque ele tem isso, tem aquilo, e ele vai poder emprestar, ele vai poder dar, não sei o que e tal. Poxa, você está chamando a pessoa para levar o amor de Deus? Ou você está querendo usar as coisas dela? Ou você está querendo se aproveitar em benefício próprio ou de terceiros? Ou você quer realmente somente se utilizar daquela pessoa? Tem que pensar antes, tá? Tem que pensar. A gente não pode ser hipócrita e incoerente. E muitas vezes a gente é, né? A gente tem que parar com essas hipocrisias e essas e esse pensar só em si, um ego, um egoísmo, né? Uma ganância também. Então, a gente tem algumas coisas que a gente deixa penetrar em nós que não deveria deixar, não deveria permitir. E a gente julga os outros, mas não consegue olhar para si. A gente precisa olhar para si. Continuando aqui, né? Senão a gente não anda tanto e a gente precisa andar. Lembrando aqui o que o Papa disse. Ó. Devamos reparar que um programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização não são adequados para esta realidade. É preciso, o que o Papa já disse anteriormente, é preciso criatividade na evangelização. Alegria do evangelho. Se a gente servir a Deus, evangelizar,
alegremente, de forma realmente alegre, fazemos o que gostamos, com certeza o nosso coração vai se abrir para escutar o amor de Deus, escutar o que Deus tem para falar e ainda ser criativos no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem muito a fazer em nós, tem muito a falar para nós. Né? Tem uma música do Padre Zezinho que diz: Jesus é luz, brilhante luz do céu. Jesus é paz, inquieta e doce paz de Deus. E aí, esse Jesus é luz, para que serve a luz? Para iluminar o caminho. Então deixa Jesus iluminar os teus passos. Deixa Jesus iluminar o teu caminho. Deixa Jesus te fazer criativo. Deixa Jesus falar ao teu coração, para que mais coisas aconteçam e que as coisas aconteçam verdadeiramente. E a gente possa fazer muito mais do que aquilo que a gente tem feito, que ainda é pouco. Precisamos fazer ainda muito mais agora, nesse tempo, gente, de pandemia. Tem muita gente que está trancado em casa. Tem muita gente que está com medo. Tem gente que mora com avós e tal, que está desesperado. Poxa, eu não posso pegar uma doença dessa para não passar para o meu avô, para minha avó. Né? Eu não posso matar os meus avós pela minha irresponsabilidade. Tem gente que está com crise de ansiedade. Tem gente que está pegando depressão, tem gente que está ficando triste, tem gente que está ficando mais raivoso, chateado, tem gente que está brigando em relação a casais, a irmãos, a família, né? Então tem muita coisa acontecendo, meus queridos. Então, tipo assim, eu estou falando isso, mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer. O grupo é necessário para muitas pessoas. Tem muita gente precisando do grupo de oração. Tem muita gente precisando de oração, de conselho. Tem muita gente precisando de carinho, de abraço, de acolhimento, de partilha. Tem muita gente precisando. Muita. E não é pouca. Inclusive gente que não é de igreja, que está precisando ser acolhido. E nós estamos acolhendo alguém? A quem nós estamos acolhendo? Meus queridos. Olha só, até pensei aqui numa ideia agora. Já pensou se a gente espalhasse pelas mercearias, paradas de ônibus, um cartazinho, cartaz de papel normal e escrito assim, tipo: quer conversar, quer partilhar, quer conhecer um pouco mais do amor de Deus? Manda um zap. Aí bota o número assim embaixo. Manda um zap, aí bota o número embaixo. Claro, eu não sei quem é que ia responder, mas tipo assim, o quão seria legal alguém ou alguns tiverem esse acesso a essa conta e estarem conversando, acolhendo, aconselhando, né? Tem o Ministério de Oração por Cura e Libertação que também trabalha esse acolhimento. De repente tantas pessoas precisariam partilhar e conversar, pessoas que não são da igreja. Por isso que eu falei, no mercadinho, na parada de ônibus, seja onde for, na estação de trem, coloca lá e de repente aquelas pessoas podem entrar em contato. Aquela pessoa que se sentir precisada, necessitada e ela quer discrição, ela não vai pedir ajuda, não vai entrar na porta da igreja lá pedindo ajuda. De repente pelo WhatsApp ela pode ter uma coragem, mandar um áudio, mandar um textinho e ali pedir um conselho, pedir uma ajuda. Olha que interessante. Eu pensei nisso agora, mas quem ouvir o Espírito Santo falar pode aumentar, melhorar essa ideia e de repente colocar em prática para que o Espírito Santo possa agir no coração de pessoas que a gente nem imagina, né? E assim como essa ideia tem tantas outras, né? Vamos continuando aqui. Gente, anota essa ideia, eu acho que vale a pena, viu? Acho que vale a pena muito, não só agora, mas também depois da pandemia. Acho que vale a pena. Vamos continuando aqui, ó. Vou marcar aqui mais. Viver a fundo a realidade humana e inserir-se no coração dos desafios como fermento de testemunho em qualquer cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e fecunda a cidade. Olha que lindo isso que o Papa fala. Oh, chega emocionante assim, ó. Meu Deus, curra fofa. É lindo.
É lindo, gente, mas viver a fundo a realidade humana, o que é a realidade humana? A nossa essência, nós somos humanos. Tem gente que diz assim, eu não sou dessa terra, eu sou estrangeiro aqui. Beleza, é massa a música, eu adoro dançar, né? Quer dizer, eu não danço que preste, né? Mas é legal o ritmo e tudo, e canto, enfim. Mas nós não somos ETs, meus queridos. Nós vivemos na Terra. E nós somos humanos porque Deus nos fez humanos. Nós temos relações humanas, temos um trabalho, uma faculdade, uma escola, um grupo, pessoas, amigos, contatos, enfim. Nós temos muita gente para nos relacionarmos como humanos. Nós somos humanos. Né? E aí o Papa fala, mas viver a fundo a realidade humana e inserir-se no coração dos desafios como fomento de testemunho, esses desafios que a gente falou antecipadamente, né, nos parágrafos anteriores, em qualquer cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e fecunda a cidade. Então, nós temos que nos fundamentar no testemunho. Antes de julgar alguém, ter uma boa ação, ter uma ação, uma atitude. Se eu quero ser um bom cristão, eu tenho que mostrar na prática. Não adianta falar, só falar. Tem até uma música que diz, né? Tem que viver, tem que mostrar, que ser cristão. Não é só falar, tem que viver, tem que mostrar, que ser cristão. Não é só falar. É isso. Tem que viver, tem que mostrar que ser cristão não é só falar. E a gente às vezes só fala, né? E aí o Papa fala, como fomento de testemunho, nós temos que fomentar o testemunho. Atitudes concretas. Cristãos que verdadeiramente são cristãos na prática e não só da boca para fora, né? Sepulcros caiados, pintados de branco, né? Eu sou santo, tá aqui, eu exalo santidade, por fora eu sou maravilhoso e por dentro o que pensa? O que deseja para o outro? Né? O pensamento de morte. Olha, deveria morrer. Esse aí deveria ser não sei o quê. Essa aí é uma pessoa... Sabe? Então, infelizmente, tem cristãos que por dentro não tem nada para dedicar a Deus. Por fora, não. As fotinhas, as postagens, aquela coisa mais linda, né? Mas aí por dentro. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A nossa cidade poderia ser bem melhor a partir da nossa atitude. O nosso bairro, a nossa paróquia, todo mundo poderia ser impactado pelo nosso testemunho prático de vida. Todo mundo poderia. É um sonho, né? É um sonho. Mas um sonho que pode se tornar real se você quiser, se a gente quiser, se a gente permitir, se a gente deixar. Então, desejo que nós, juntos, possamos buscar isso. Buscar essa realidade de um sonho que se torne realidade para nós, como uma boa vivência. Uma vivência entre irmãos saudável, mas também uma vivência social, onde a gente possa trabalhar em prol do outro. Né? Doutrina social da igreja deixa claro que a nossa missão não é só... Não é egoísta. Nossa missão jamais será egoísta, meus queridos irmãos. Jamais. Seguindo aqui, passando de página, vem o tópico 2. Tentações dos agentes pastorais. Eita, nós, vai mexer no calo de alguns de nós, né? De nós tudinho. Não, Gilbertinho? Sinto uma enorme gratidão pela tarefa de quantos trabalham na igreja. Olha o que o Papa diz. Pera aí, né? Vamos parar aqui. Vou até baixar aqui porque a minha foto está na frente. Olha só isso. Que coisa mais fofa, maravilhosa, mais linda. Este Papa é o Papa, né? Olha só o que ele diz. O Papa dizendo para nós. Sinto uma enorme gratidão pela tarefa de quantos trabalham na igreja. Então ele está dizendo para você, meu irmão querido, que ele se sente muito agradecido, muito grato pelo teu sim, pelo teu trabalho, pela tua missão, por aquilo que você realiza dentro da igreja, dentro da tua paróquia, né? Então, o Papa fica muito feliz
por aquilo que você dedica a Deus. Então você, Flávia, coordenadora, que às vezes dá aquele cansaço, né? A galera do núcleo aí, que também tem horas que tá pesado o fardo. Você, coordenador de ministério, né? Você que é engajado, que serve, né? Todos nós aqui da Perseverança somos chamados a isso. Às vezes dá aquele desânimo, alguma coisa acontece. Então, o Papa agradece, ele é muito grato pelo teu sim a Deus, tá? E se você ainda não é engajado, procure se abrir a Deus para que Ele mostre para você o seu chamado, aquilo que Ele tem guardado para você, tá bom? Vamos lá. Não quero, o Papa continua, eu não quero, deixa eu marcar aqui pra gente, não quero agora deter-me na exposição das atividades dos vários agentes pastorais, desde os bispos até ao mais simples e ignorado dos serviços eclesiais. Olha a visão do Papa, né? Então, às vezes as pessoas só veem os bispos, mas aí ele fala, né? Até ao mais simples e mais ignorado de todos os serviços eclesiais. Aquele banheirinho que a galera limpa, né? Poxa, obrigado por você dar o seu sim a Deus limpando o banheiro. É isso. Porque limpando o banheiro você está colaborando com a evangelização também. O que o Papa diz? Eu prefiro refletir sobre os desafios que todos eles enfrentam no meio da cultura globalizada atual. É um desafio viver no meio dessa cultura globalizada. Mas antes de tudo, é como dever de justiça. E como dever de justiça, tenho a dizer que é enorme a contribuição da igreja no mundo atual. Isso aqui que eu estava falando, né? A igreja já contribui muito. Que bom. Apesar de que o mundo precisa de mais ainda. Mas a igreja busca fazer a parte dela. Graças a Deus. A nossa tristeza e vergonha pelos pecados de alguns membros da igreja e pelos próprios não devem fazer esquecer os inúmeros cristãos que dão a vida por amor. Ajudam tantas pessoas, seja a curar-se, seja a morrer em paz em hospitais precários, acompanham as pessoas que caíram escravas de diversos vícios nos lugares mais pobres da terra. Deixa eu parar aqui só para a gente já ver o que ele falou no início, né? Olha a sensibilidade do Papa, inclusive para temas como a pedofilia, por exemplo. A nossa tristeza e vergonha pelos pecados de alguns membros da igreja, e pelos próprios, não devem fazer esquecer os inúmeros cristãos que dão a vida por amor. Ou seja, não é porque tem alguns irmãos que erram que a gente pode jogar tudo que a igreja faz de bom na lata do lixo. Não é porque tem alguns irmãos que julgam, que apontam dedos e que vacilam nos seus pensamentos ideológicos, ultraconservadores ou progressistas, seja o que for, que nós temos que apagar quanto a igreja faz pela sociedade e pela humanidade. Percebe o que o Papa está falando? Irmãos, se tem um padre que você conhece que errou, o que ele errou não anula todos os acertos que foram feitos naquela paróquia, naquele lugar, naquele espaço. Se tem um grupo, se tem uma pessoa que te machucou, você aí que está assistindo, se tem uma pessoa dentro do grupo que te machucou, isso não faz com que o grupo seja mau, que o grupo seja ruim, ou mesmo que aquela pessoa seja ruim. Talvez foi um erro pontual, talvez, né? Claro, talvez aquela pessoa precise de ajuda também, mas nós precisamos entender que Deus e a própria igreja é muito maior do que uma só pessoa. A igreja é como a árvore e nós somos as suas folhas, né? Os pastorais são seus galhos, pastorais e movimentos. Enfim, vamos continuar. Enfim, a nossa tristeza e vergonha pelos pecados de alguns não podem, né, apagar, fazer esquecer quantas pessoas dão a vida por amor, ajudam pessoas a se curar,
seja morrer em paz em hospitais precários, acompanham pessoas que caíram escravas de diversos vícios, né? Casas de recuperação, pessoas que se dedicam a cuidar das pessoas mais pobres, dedicar a vida a cuidar dos mais pobres, como a Toca de Assis e tantos outros. Enquanto tem alguns cristãos e irmãos que jogam pedras nos pobres. Ah, tem que morrer. Ah, esse pessoal de rua, tem que tirar esse pessoal da rua. Que coisa feia que fica a rua. Tem muito cristão que fala assim. Enquanto isso, tem lá o pessoal da Toca de Assis agachado, ajoelhado, lavando os pés daquelas pessoas que precisam, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso. Vale a pena a gente perceber isso. O quanto tem pessoas que, mesmo em tempos de perseguição, acontecem pessoas que se dedicam tanto a Deus a ponto de dar a sua própria vida. Então, prodigalizam-se na educação de crianças e jovens, se tornam protagonistas nessa educação de crianças e jovens. Tem muitos catequistas mundo afora que, além de ensinar coisas de Deus, ajudam inclusive a estudar, motivam, trabalham outros tipos de áreas. Eu lembro uma vez, eu fiquei tão feliz, eu estava ministrando aula de Crisma, uma formação de Crisma, e eu estava falando sobre a religiosidade popular, e estava também falando sobre manifestações populares de religião, no sentido de promessas, o comércio da promessa, enfim, várias coisas assim. E eu lembro que eu falei sobre o livro Os Sertões, um livro bem conhecido que já caiu em vários vestibulares aí, muita coisa sobre ele. Antigamente tinha os vestibulares direto das universidades e tinha a redação, aquela coisa. Você tinha que ir para a prova de português, de literatura, você tinha que ler livros, para se preparar para as provas. E eu tinha uma crismanda que foi fazer vestibular e ela não tinha lido o livro Os Sertões. E aí eu fui falando sobre o livro, Antônio Conselheiro, aquela história do povo e tal, a religiosidade popular e tudo. Falei de Padre Cícero, aquela coisa, a excomunhão e depois a igreja que volta atrás, toda aquela realidade política, inclusive. E depois, poucos tempos depois, a menina chega para mim muito feliz e agradecida, até chorando, porque na prova dela que ela fez, caíram várias questões, talvez umas 3 por aí, que é muito dentro de uma prova de faculdade, sobre o livro Sertões e sobre toda a história que eu tinha falado, e por incrível que pareça ela acertou as 3 questões. E ela tinha passado no vestibular, e ela estava muito feliz porque ela não entendia o quão Deus tinha sido tão bom para ela, porque além de levar a evangelização para a vida dela, proporcionou também um crescimento de maturidade educacional, Ela teve colaborações, uma ajuda, um incentivo, Então, isso aqui é uma realidade que acontece muito, tanto dentro da catequese como dentro das escolas católicas. Existem muitas escolas católicas também, mesmo que elas trabalhem uma educação voltada para a sociedade, mas em muitas escolas tem os seus trabalhos de evangelização. Eu mesmo fiz faculdade em uma faculdade católica. Eu cantava nas missas semanais, missas de formatura cantei, toquei, cheguei a fazer momentos de grupo de oração nos intervalos da aula, momentos de celebração da Páscoa no meio do pátio, ministrando isso com um sacerdote. Então, momentos maravilhosos que eu vivi dentro de uma instituição católica. Pessoas que cuidam de idosos abandonados por todos, tem muitos lares de idosos ligados a instituições católicas, a irmãs, freiras, sacerdotes, enfim, congregações religiosas, procuram comunicar valores em ambientes hostis, Tem pessoas que evangelizam em favelas, em hospitais, em presídios, Eu estava trabalhando na Caminhada com Maria essa semana passada e eu tive uma oportunidade, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade,
de visitar o mausoléu da Catedral de Fortaleza, Catedral Metropolitana de Fortaleza. Lá estão enterrados vários arcebispos que já passaram pela nossa capital. E aí eu tive praticamente uma aula sobre a história da igreja no Ceará, sabe? Foi muito lindo, muito rico, muito proveitoso. E uma das histórias que eu ouvi foi a de Dom Aloysio Loscheider. Alguns que são mais adultos aí, eu não vou falar mais velhos, porque não são, alguns que são mais adultos devem lembrar, o nosso arcebispo de Fortaleza foi feito refém dentro de um presídio em Fortaleza, chamado IPPS. Ele foi sequestrado por presidiários que queriam fugir do presídio. E foi um momento de muita tensão, né? E aí eu ouvi toda essa história, e essa história me evangelizou muito, principalmente pela serenidade de Dom Aloysio Loscheider. E aí, quando ele fala aí, né, procuram comunicar valores em ambientes hostis, eu me lembro, por exemplo, do presídio mesmo. Você está ali junto com pessoas que cometeram crimes e delitos e que muitas vezes ninguém quer estar perto, e você escolhe ir e evangelizar justamente essas pessoas. Lembra do Papa João Paulo II, o que ele fez? Ele foi capaz de ir no presídio para visitar aquela pessoa que tentou tirar a sua própria vida, a vida de João Paulo II em um atentado, né? E essa é a função da igreja, é amar e ser misericórdia. Enquanto muitos de nós, às vezes, se deixa ludibriar por aquelas pessoas que dizem, é para matar mesmo, é para todo mundo ter arma, né, e tal, e vamos todo mundo, o fulano estuprou não sei quem, vamos todo mundo matar ele de peia, e não sei o que, sabe? Então, esse tipo de coisa não é para nós, não é para nós cristãos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então nós deveríamos cultivar o amor e a misericórdia. E muitas vezes nós estamos até cheios de justificativa defendendo tudo que é contra isso. Tudo que é contra o amor e a misericórdia de Deus. Então que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente posta, seja lá o que for. Que a gente procure conhecer e saber o que é que Deus acha de tudo isso, o que é que Deus pensa, o que é que Deus já falou na sua palavra sobre isso, né? E dedicam de muitas outras maneiras que mostram um imenso amor à humanidade inspirado por Deus feito homem, né? Então tem muitos irmãos que dedicam a vida para de tantas outras maneiras demonstrar o imenso amor de Deus para conosco. Agradeço o belo exemplo que me dão tantos cristãos que oferecem, né, no presente a sua vida e o seu tempo com alegria. Se você faz isso, meu querido, o Papa está te agradecendo agora. Dá o seu tempo com alegria, né, para a missão, para o próprio Deus. Este testemunho faz-me muito bem e me apoia na minha aspiração pessoal de superar o egoísmo para uma dedicação maior. Olha o que o Papa está dizendo. O Papa está dizendo que quer superar o seu egoísmo. O Papa falando isso. O Papa quer superar o seu egoísmo para uma dedicação maior à missão. Meu Deus do céu, se o Papa está dizendo isso, imagina eu. O quanto que eu tenho ainda que me dedicar. O quanto de egoísmo que eu ainda tenho em mim. E você? Está pensando sobre isso? Pense. Precisamos pensar sobre isso, né? Então, o testemunho dos bons, o testemunho de quem faz o bem, de quem dá sem esperar receber, de quem dá sem esperar nada em troca, do bom samaritano, daquela pessoa que é misericordiosa e só sabe amar, o Papa diz, né? Essa pessoa muito me alegra, muito me anima e me faz querer, aspirar, vencer o próprio egoísmo e se dedicar ainda mais. Muito forte isso. É um testemunho de vida. É um testemunho muito forte. Então, meus queridos, é forte. E a gente precisa refletir e pensar sobre isso. Vamos lá. Apesar disso, como filhos desta época, todos estamos, de algum modo, sob o influxo da cultura globalizada atual que, sem deixar
de apresentar valores e novas possibilidades, pode também limitar-nos, condicionar-nos e até combalir-nos, né? Essa globalização, esta realidade pode fazer uma lavagem cerebral na nossa cabeça, né? A tecnologia, por exemplo, fake news, por exemplo, faz isso, né? Limita, condiciona, combate, aprisiona, sabe? Dá medo, enfim, né? A gente precisa perceber isso. O Papa diz: reconheço que precisamos criar espaços apropriados para motivar e sanar os agentes pastorais. Lugares onde regenerar a sua fé em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, onde compartilhar as próprias questões mais profundas e as preocupações cotidianas, onde discernir em profundidade e com critérios evangélicos sobre a própria existência e experiência, com o objetivo de orientar para o bem e a beleza as próprias opções individuais e sociais. Muito belo o que o Papa fala, né? Então, para enfrentar toda essa realidade globalizada, toda essa questão que estamos vivendo, a gente precisa criar espaços para partilhas, espaços de convivência, espaços de olhar para si, de poder ajudar um ao outro, espaços de fraternidade, né? A questão de você compartilhar suas experiências e de repente você absorver também do outro e crescer como pessoa, como missão, como pastoral, como ministério, como grupo, né? Então a gente precisa desses ambientes que nos façam bem. A igreja, o grupo de oração, precisa ser algo que faça bem para os irmãos. Que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam bem, amadas e que possam contar e confiar nas pessoas. Tipo assim, não adianta, meu querido, não tem justificativa que você me dê que seja plausível para uma pessoa te contar um segredo e você espalhar. A pessoa fazer uma partilha com você e daqui a pouco todo mundo do grupo está sabendo. Não, meu querido. Partilhou é confissão. Pode falar não. Você pode tomar uma atitude, ajudar, ver alguma outra forma, pedir até ajuda de outras pessoas, sem expor a pessoa. É justamente o problema que aconteceu com essa criança, né, de 10 anos, que foi estuprada, etc. Foi a exposição, o problema maior ainda do que o aborto, porque o aborto foi determinado por um juiz, portanto foi legal, não é a questão do aborto, é a questão da exposição de um menor, de uma criança indefesa para toda uma sociedade. As pessoas foram manifestar-se na frente do hospital como se a criança tivesse culpa, enquanto o agressor estava solto. Ele foi preso hoje, graças a Deus. Espero que ele cumpra, pague tudo que deve, que seja justo, né? Inclusive, eu acho que ele deveria ser punido pelo assassinato da criança. Ele, agressor, estuprador, receberia a culpa, né, judicialmente pelo assassinato da criança. Então o aborto iria para as costas dele. Por mim, seria isso, né? Se eu sou a favor do aborto ou contra, não é essa a questão. Eu sou a favor da vida. Deixa a sua concepção. Mas é que tá, né? Como eu disse que eu não ia me estender, né? Cada um julga por si. Eu procuro julgar sem julgar. Eu prefiro, no meu julgamento, não julgar a pessoa. Que a minha reflexão, o meu pensamento, seja sempre em prol de um bem maior. E não de apontar dedo para um, apontar dedo para outro. Tu é o culpado, tu deve morrer, tu não sei o que. Sabe? Então, não é isso comigo. Comigo é simplesmente... espero que essa criança não sofra mais ainda. Espero que o futuro dela, ela possa conseguir se levantar depois de um caos que aconteceu na sua vida. Espero que o seu agressor pague justamente pelos seus crimes, que para mim não foi só um. E todas as outras pessoas que cometeram crimes de exposição, né, de julgamento, etc., que possam ser penalizadas, que possam pagar pelos seus atos também, porque não é questão de censura, né, mas você não pode falar o que você quiser, meus queridos. Você não pode chegar dentro do grupo de oração, por exemplo, esculhambando alguém. Pode? Não, pode não.
você vai ser convidado a se retirar. Porque não tem condição. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar as pessoas. Você não pode falar o que você quiser. Você pode até pensar. Pensar se Deus está ouvindo os seus pensamentos, então converse com ele, né? Mas falar para a pessoa, você precisa saber que existe uma consequência, né? Então é importante a gente ter sempre essa noção de respeito, de cuidado, né? Por isso que o Papa trabalha isso. Nós precisamos cuidar das nossas ovelhas, nós precisamos cuidar dos nossos servos e missionários, né? Precisamos, necessitamos. Ao mesmo tempo, diz o Papa, quero chamar a atenção para algumas tentações que afetam particularmente nos nossos dias os agentes pastorais. Quais são as tentações? Sim ao desafio de uma espiritualidade missionária. Hoje, nota-se em muitos agentes pastorais, mesmo pessoas consagradas, uma preocupação exacerbada, exagerada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento, que leva a viver os próprios deveres como mero apêndice da vida, como se não fizessem parte da própria identidade. Ao mesmo tempo, a vida espiritual confunde-se com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio, mas não alimentam o encontro com os outros, o compromisso no mundo, a paixão pela evangelização. Assim, é possível notar em muitos agentes evangelizadores, não obstante rezem, uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio de fervor. São 3 males que se alimentam entre si. Olha só, meu irmão, que riqueza e ao mesmo tempo que necessidade que a gente pense sobre isso. A gente está, muitas vezes, as pessoas, como ele fala, até os consagrados, tem pessoas que se consagram a Deus, mas que vivem uma santidade que levam a um fechamento interno. Eu não vivo mais em sociedade, eu não quero mais conversa com as pessoas, porque todo mundo é pecador e eu sou santo, sabe? Todo mundo vai para o inferno, eu vou para o céu e tal, sabe? Isso causa um individualismo tão grande, é um ego tão aflorado, que essas pessoas podem perder a salvação. Justamente pelo ego. Meus irmãos, quanto mais santidade a gente tem, mais santidade a gente tem que ofertar para a sociedade. E a sociedade, a santidade, não é medida naquilo que você diz, é naquilo que você faz. Olha que forte isso, né? Então o Papa fala do individualismo, as pessoas só pensam em si, eu quero ir para o céu, sozinhas. Eu vou para o céu, eu sou de Deus, eu não sei o quê. Só eu, só pensa em eu. E a sociedade não é eu, a sociedade é nós. Se você chega lá, a gente teve formação litúrgica, né? Você chega lá na Santa Missa, o cântico de entrada vai falar de quê? Nós. O ato penitencial vai falar de quê? Nós. Toda a Santa Missa fala em nós. Não existe eu, é nós. Somos nós. Juntos. Unidade. A unidade dos cristãos, unidade na diversidade, unidade entre grupos de oração, entre a renovação carismática, a igreja, as pastorais, unidade. Nós. O segundo mal que o Papa fala é uma crise de identidade. Muitas vezes as pessoas elas vão se perdendo nas ideologias, nas coisas que vão construindo, elas vão daqui a pouco tendo uma crise de identidade. Elas não sabem mais quem são. Imagina só uma pessoa que é missionária e do nada ela sai da missão. Ela está sem chão. Né? Então a gente precisa entender que a gente vive no mundo. Quando eu falo em mundo, não é mundo de pecado, não é o que o pessoal fala de secular. Estou falando de mundo realidade real, realidade mesmo, vivência humana. Nós vivemos no mundo. Então tem gente que, eu vou para a missão, eu não faço mais faculdade, eu não estudo, eu não trabalho, eu vivo da providência, eu não sei o quê. Gente, calma, não é assim, sabe? Então ser uma pessoa de Deus não requer que você vegete na sociedade, não.
Tem chamados e chamados, né? Ah, eu quero ser uma freira enclausurada. Se alguém estiver pensando assim, tudo bem. Tem que ter vocação para isso. Não é qualquer pessoa que é chamada a uma vida assim, tá? Então, o Papa está pedindo cautela, cuidado. É um mal dentro da igreja isso, né? E o terceiro mal é o declínio do fervor. É o próprio tema da nossa exortação, né? A alegria do evangelho. Se falta alegria, falta fervor. Meus queridos, eu tenho que ir para o grupo porque eu amo o grupo. Eu tenho que ir para o grupo porque eu amo a Deus. Porque eu quero o Espírito Santo agindo na minha vida. É com fervor e alegria, é pela minha fé. Não é por obrigação. Ai, já tem perseverança hoje, é tão chato ficar ouvindo o Éder 1 hora e meia, falando e falando, só ele que fala, não sei o que. Para de reclamar. Se você não gosta do Éder falando direto, estude e venha dar formação no meu lugar. Nós estamos precisando de você. Precisamos de formadores, de pregadores, de músicos, de ministros de acolhida, ministros de cura, ministros de oração por cura e libertação. Precisamos enfim, de músicos, de todo mundo. Precisamos de tudo. Até gente para varrer a igreja, que às vezes tem 1 ou 2 pessoas, né? Aqueles que mais podem, mais se dedicam, às vezes são poucos, né? A messe é grande. E aí, muitas vezes você está só esperando. Esperando o quê? Não sei. Daqui uns dias o teu fervor e o teu céu se distancia. A gente precisa reanimar esse fervor também em unidade, também com os irmãos, através da nossa vida fraterna, do nosso servir, que a nossa motivação tem que estar lá em cima. Não porque, como eu disse, nós não somos obrigados, mas é porque eu sei o que eu estou buscando, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, né? Então é isso que o Papa também fala para nós, né? E aí você pode ler novamente isso, rezar na sua casa, pedir a Deus que te apresente essa realidade, né? 79, outro desafio para os agentes de pastoral é a cultura midiática e alguns ambientes intelectuais transmitem, às vezes, uma acentuada desconfiança quanto à mensagem da igreja e um certo desencanto. Então, por exemplo, né, aquele povo da igreja que, tipo assim, sai a notícia. Na paróquia tal, um padre foi preso porque desviou dinheiro, ou não sei aonde, um padre cometeu uma pedofilia, não sei o que. Aí a pessoa já... Ai, meu Deus, a igreja e não sei o que, eu tô desanimado, eu tô desmotivado. Ai, porque o rapaz lá da faculdade disse que não sei o que a igreja fez isso, fez aquilo e não sei o que. Poxa, eu achava que a igreja era outra coisa, sabe? Então, tem que ter muito cuidado, porque assim, existe uma cultura, essa cultura midiática a qual ele fala, inclui a fake news. Incluem pessoas que estão mal intencionadas também. E claro, existem pessoas que perseguem a igreja, assim como existem pessoas que são perseguidas pela igreja, né? Tem pessoas da igreja que perseguem outras fora dela e vice-versa, né? Então, existem, dentro dos ambientes virtuais, existem coisas absurdas. Católico que persegue católico, católico que persegue bispo, católico que fala mal do próprio padre, né? Então, enfim, existem muitas realidades que nós não deveríamos viver. Eu estou falando aqui para pessoas engajadas. Nós não deveríamos viver isso, né? Então, tenham cuidado, porque muitas vezes esse desencanto que a mídia ou outros meios querem transmitir, a gente não pode alimentar, porque a gente precisa conhecer na prática, pela nossa própria vivência. Não é o que falam pra gente, é o que a gente busca viver e a gente tem consciência do que vive. Em consequência disso, embora rezando, muitos agentes pastorais desenvolvem uma espécie de complexo de inferioridade que os leva a relativizar ou esconder a sua identidade cristã e as suas convicções. Olha que interessante isso também. Tem gente que, lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou católico, porque eu nunca falo de Deus. Porque, sei lá, o povo acha que o povo da igreja é tudo, né, beato, é tudo não sei o quê. Não quero que ninguém ache isso de mim, não.
Eu não vou nem dizer que eu sou da igreja, não. Não vou nem dizer que eu faço parte do grupo de oração, não. É isso que o Papa está dizendo, ó. Esse complexo de inferioridade que você acha que é menor do que os outros porque é da igreja. Não, não é. Não é. Ah, é porque o fulano é um pensador, porque o fulano é não sei o quê. Não, não é. Você pode, dentro da igreja, estudar. Você pode buscar conhecimento, pode fazer sua faculdade sem sair da igreja. Tá entendendo? Então tem gente... É porque assim, tem muita gente que também está dentro da igreja que se afunda humanamente, aí bota a culpa na igreja, bota a culpa em Deus. E na verdade a igreja não prendeu ninguém. Ah, eu perdi tanto tempo na minha vida, na missão. Olha, o tempo passou, eu não fiz nada. Não fez porque não quis. Não estudou porque não quis. Não passou no vestibular porque não quis. Né? Claro, tem algumas outras questões envolvidas? Tem questão financeira, tem isso aqui, tem. Né? Então tem cada caso é um caso. Mas a gente não pode culpar a igreja por isso. Se tem outras questões devem ser avaliadas. Mas a missão, ela não deve atrapalhar em nada. Por exemplo, tem um jovem no grupo aí que está fazendo ensino médio no 3º ano. Meu irmão, o grupo não pode te atrapalhar no teu 3º ano para você ser reprovado ou não fazer um bom Enem. Não tem nada. O grupo não pode te atrapalhar. Você tem que se dedicar aos seus estudos, sim. Tá bom? Então, e o coordenador ele tem que ser consciente, né? Se o fulano de tal... o Enem vai ser em janeiro. E aí quando chega em dezembro, o fulano de tal tá ali estudando para o Enem e o coordenador taca a missão em cima dele, taca a missão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tipo, o horário do menino vai se encher, aí o coordenador tem culpa. Mas a pessoa tem que falar, olha, coordenador, eu estou estudando para o Enem, eu preciso ter um tempo para estudar, para me dedicar à prova que já é no mês que vem, né? Então não posso assumir isso aqui. Né? A consciência vem dos dois, é preciso. Porque a gente tem que perceber que a igreja não pode atrapalhar a tua vida. A igreja tem que somar na tua vida. Somar, né? E aí, às vezes, tem agentes pastorais que metem a culpa na igreja. Como se a culpa fosse da igreja e não é. Ou então se esconde. Ah, eu não sou da igreja, não. Não, nem gosto desse povo. Aí, de repente, alguém da igreja faz coisa errada por aí. Aí a pessoa vai tomar satisfação com você. Aí você, não, sou da igreja, não. Não sei nem quem é esse povo doido. Aí dá uma de Pedro, né? Que nega Jesus 3 vezes. Mas enfim. Vamos aqui para a gente finalizar. Gera-se então um círculo vicioso, porque assim não se sentem felizes com o que são, nem com o que fazem. Não se sentem identificados com a missão evangelizadora e isso debilita a entrega. Acabam assim por sufocar a alegria da missão numa espécie de obsessão, por serem como todos os outros e terem o que possuem os demais. Isso para mim é quase uma inveja, né? Então assim, você tem que trabalhar com alegria, né? A nossa missão tem que ser feliz. Então tem que ter cuidado com isso, porque a gente vai virando uma bola de neve, como ele fala, um círculo vicioso, né? Então, se você não está feliz na missão, meu irmão, procura partilhar e de repente ou então se abre a outra missão, né? Deixa eu falar uma coisa bem sincera para você. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você já ouviu falar nessa leitura? Em Eclesiastes, né? Há um tempo para tudo. Tempo para todas as coisas acontecerem. E aí o que acontece? Ah, eu fiz parte a vida inteira do grupo de catequistas. Então eu não posso sair porque é o chamado que Deus fez para a minha vida, para o resto da minha vida. Será? Meus queridos, há um tempo para tudo. A vida é cíclica. Tem coisas que começam e tem coisas que terminam. Então, tipo assim, tem um momento que de repente você viveu muito feliz na catequese, mas eu acho que foi catequese que eu dei o exemplo, né? Que eu já esqueci. Você viveu muito feliz na catequese, mas talvez tá bom, já foi o tempo. Talvez agora o que Deus queira para você é outra coisa. E aí você sai da catequese e entra num grupo de oração. E talvez, com um tempo depois, não seja mais o grupo de oração que te preencha, que você renda melhor e de repente você vai para, sei lá, ministro da Eucaristia. Você vai ser um ministro da Eucaristia e aí Deus vai fazendo mais coisas na tua vida, sabe? Então, existe um tempo para todas as coisas acontecerem. Então, a vida é feita de ciclos. Você talvez passou por algo. Passou, aquele tempo passou. Agora você vive uma outra realidade. Dedique-se na sua nova realidade. E aí o futuro, deixa nas mãos de Deus, confia no Senhor e Ele tudo fará. É o que diz a palavra de Deus.
Pra gente terminar aqui essa frasezinha, o Papa diz, ó, deste modo, a tarefa da evangelização torna-se forçada e dedica-se-lhe pouco esforço e um tempo muito limitado. Ou seja, se você não está feliz, você vai se esforçar para quê? Se você não está feliz, você vai se sentir forçado. Meus irmãos queridos, não é para estar forçado aqui não. Se você não está feliz, procure o que te faz feliz. Mas se você está feliz, meu querido, dedique-se. Louve a Deus, bendiga a Deus e dedique-se. Faça a sua parte, faça a sua missão com alegria, com atitude, com fé, com ousadia. Não se permita fazer trabalhos, serviços, missões meia boca, né, como o pessoal diz, de qualquer jeito. Deus merece o melhor de nós. Deus merece o melhor de nós. Deus não merece pouco porque Ele nos dá muito. Então, quero deixar essa mensagem para a gente finalizar hoje. Vamos para o 80, né, no próximo encontro. Começamos no 75, fizemos 5 parágrafos, muito bom. Vamos para o 80. Faça o melhor que você puder para o Senhor, porque Ele merece. Às vezes a gente não merece o que o Senhor faz para nós, mas Ele merece tudo de melhor que a gente possa fazer a Ele. Queria terminar esse nosso momento pedindo pelas pessoas que precisam da nossa oração, né? Se você estiver precisando da nossa oração, inclusive se você precisar de partilha, procure alguém para partilhar, tá? Com certeza os irmãos vão te acolher, tá bom? Seja pelo WhatsApp, enfim, mas procura, não deixa de procurar ajuda, tá? E rezar por todas as pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão ainda doentes, pessoas que, enfim, que estão passando por dificuldades, inclusive financeiras, que o Senhor possa cuidar, possa zelar, possa direcionar as nossas vidas, cuidando, tratando de nós como um verdadeiro Pai. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas e nos mostra o caminhar. Pela intercessão dos anjos, dos santos e de Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Meus queridos, obrigado. Deus abençoe sua vida, sua missão. Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A voz está até falhando já, né? Até sábado tem grupo de oração, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique em paz. Deus te abençoe.